muito prazer que eu saúdo a todos nessa noite com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo cumprimento as pessoas pela internet, você que está aí ouvindo a palavra nesse momento, você que está aí ligado, você que está aí prestando atenção, se você puder e quiser que esta mensagem ela vá mais longe, você pode a partir desse momento compartilhar, como muitas pessoas têm feito, e esta mensagem entrar no seu coração nesta noite. Então, você internauta, você que está aqui na igreja, muito obrigado, que Deus abençoe e que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo nos alcance nessa noite. Mas vamos para a mensagem da noite. Hoje a mensagem, o título é: Nunca foi tão difícil educar uma geração. Fala comigo, nunca foi tão difícil educar uma geração. Eu quero colocar aqui para você, o que é educar na visão sistemática do mundo? Vamos colocar aqui isso bem aos nossos corações. O que é educar nesta visão sistemática do mundo? Educar na visão sistemática do mundo significa estimular, significa orientar, significa aperfeiçoar, significa desenvolver as faculdades físicas, intelectuais, morais do indivíduo, fazendo com que ele se prepare, olha só, para uma vida em sociedade. Então, a educação na visão sistemática do mundo está no quesito de educar, estimular, orientar, aperfeiçoar, desenvolver as faculdades físicas, intelectuais e morais do indivíduo para prepará-lo para ele viver numa sociedade. Digam comigo amém. Olha só o que diz a nossa Constituição. A nossa Constituição brasileira, ela diz, no artigo 205, ela estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Portanto, aqui, a ação de educar é dever da família e do Estado e deve ser fomentada pela sociedade. Mas vamos entender como as nossas crianças estão sendo educadas nas escolas hoje. Qual é a diferença? O que está acontecendo? Se a Constituição diz que é dever da família e do Estado, se a Constituição brasileira, que é lei, diz que nós precisamos, o Estado e a família precisam se enganjar nisso, quantas crianças fora da escola? Quantas crianças ou jovens que eles abandonam a escola pelo fato de não quererem mais estudar e dizem o seguinte, usando o seguinte pretexto: eu vou trabalhar. Aí eu vou trabalhar porque eu sei fazer, e assim as coisas ficam difíceis. Mas vamos entender isso um pouquinho mais, um pouquinho melhor. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. O que é educar uma geração? O que é fazer uma geração entender o certo e o errado? Por que ainda não conhecem a justiça ou a verdadeira justiça? Por que as pessoas ainda nesse tempo, nessa era, nós estamos em 2018, existe tanta injustiça em nosso meio? Por que as pessoas ainda não aprenderam o que é justiça? Por que não conhece o verdadeiro amor? Irmãos, está faltando amor, está faltando
Está faltando tanta coisa, mas está faltando um amor ao ser humano. Será que chegamos nos fins dos tempos? Será que chegou o final? Será que daqui para frente a coisa fica pior? Sim, fica. Mas será que agora é o fim? Ouça uma boa notícia. Eu creio que hoje à noite, fala comigo, hoje à noite, o Espírito Santo vai me ensinar como mudar a história da minha geração. Você crê? Então dá um amém, eu glorifico a Deus. Se você crê que o Espírito Santo pode ensinar você a educar a sua família, educar a sua geração, tem muita gente que acha que educar precisa fazer faculdade. Tem muita gente que acha que a educação, não, para mim ser um pastor eu primeiro preciso fazer teologia. Não, não é preciso nada disso, você precisa entender a teologia de Deus. Porque tem muita gente que você não sabe. Ele acha que sabe a Bíblia mais do que todo mundo. E se você for lá conversar, bater um papo, ele vai expressar a Bíblia. Não, mas eu entendo desse jeito. Engraçado, o que o apóstolo Paulo, o que os apóstolos, os discípulos de Jesus fizeram, seria diferente. Mas para ele não, é diferente. Bom, vamos à palavra. Concorda comigo, amém? Vamos à palavra. Então vamos ler lá no livro de Hebreus capítulo 12. Vamos lá no livro de Hebreus capítulo 12. E no verso de número 11. Hebreus capítulo 12, verso 11. É tão interessante você captar a Bíblia. Leia a Bíblia, procure ter a Bíblia na sua casa. Leia, segundo a palavra, medite de dia, medite de noite, mas não deixe de ler a palavra. É muito importante que você faça isso. Eu estou falando aquilo que eu faço na minha casa. Eu leio a Bíblia de dia, eu leio a Bíblia de noite, eu estou sempre conectado porque é muito importante. Vamos lá. Hebreus 12, 11 diz: toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento. Então entendam, toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Eu vou parar aqui um pouquinho para você entender isso. Toda pessoa que ela é corrigida, ela, nos dias de hoje, ela se entende ser chamada a atenção e é um ato de vergonha. E me chamou a atenção na frente das pessoas. Devia ter me separado quietinho num cantinho. Mas não, chamou tudo e vira frustração. Mais tarde, no entanto, segundo a Bíblia, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Então a palavra fala que quando nós somos disciplinados, nós somos corrigidos. E quando somos corrigidos, no momento em que ocorre, não é recebido com contentamento, nós recebemos como uma pancada. E a Bíblia fala que nós nos frustramos. O que é frustrar? A palavra frustração nos dias de hoje está enquadrada na questão de você ficar triste, ficar abatido e dizer assim: eu não merecia isso. Sabe aquela plantinha que fica assim: ui, eu não merecia isso. Isso é frustração. Estão comigo? Digam amém. Então, por meio das mensagens e estudos que Deus tem me dado, eu tenho gritado a todo tempo, amados, em muitos lugares, que estamos violando a caixa preta das crianças. O que é caixa preta? Irmãos, hoje os pais fazem das crianças um boneco. Talvez vocês não estejam entendendo a profundidade do que eu estou querendo dizer. Eu acho legal. Eu não fui criado dessa maneira. Eu e minha esposa não conseguimos fazer isso. Hoje é tão legal, as crianças, as mães, elas fotografam o primeiro estágio da barriga, o segundo estágio, o terceiro estágio, o último estágio, põe a foto, põe para todo mundo ver. Mas no dia em que ela vai para a maternidade, ela vai no desespero.
ela fica desesperada para que aquela dor vá embora rápido e ela saia daquele tormento. Às vezes, muitas mães entram em estado de choque depressivo e no momento em que a criança nasce, elas querem se separar dos bebês. O que eu estou querendo dizer? A caixa preta da construção de pensamento dos nossos filhos está sendo violada. As crianças estão sendo violadas dentro do ventre da mãe. As crianças estão sendo marteladas, já estão vindo com a questão psique detonada. Quando chega no primeiro dia, provavelmente o médico já tem que dar remédio de calmante, porque a criança já chega nervosa. Então a caixa preta da construção de pensamento de nossos filhos está sendo violada. Estamos dormindo e ao mesmo tempo que eu tenho falado, sonhando, deslumbrado com o mundo digital. Esse digital que foi criado, então as pessoas não estão entendendo a gravidade das coisas. E a geração hoje está sendo educada pela televisão, está sendo educada pela internet. Irmãos, muitas pessoas estão se medicando pela internet. Muitas pessoas estão se auto-pastoreando pela internet. Muitas pessoas estão tentando fazer a sua vida pela net. Eu vou comer isso, eu vou andar por aqui, eu vou falar com esse. Nunca foi tão difícil educar uma geração. Não encontramos um culpado. Ninguém se apresenta, amados. Ninguém se apresenta para dizer assim, eu sou responsável. Mas há um culpado sim. Fala comigo, há um culpado. Sabe quem é o culpado? O sistema. E todos nós, irmãos, temos responsabilidades. E no assassinato da infância dessa geração, muitos de nós estamos matando a nossa geração. Muitos pais hoje não dão mais a estrutura para os seus filhos. Irmãos, ser pai não significa que você vai trabalhar e trazer sustento. Isso não é só. Paternidade tem muito além do que. A paternidade, irmãos, está além de só trazer só o sustento. A paternidade, irmãos, está... mas pastor, e aquele que não teve pai, aquele que não teve mãe? Mas ele teve um tio. Mas ele teve um amigo. Mas ele teve uma pessoa que o acomodou, o tratou como tal. Então nunca foi tão difícil educar um povo, educar uma geração. O que me dói, irmãos, é saber que esses jovens de hoje serão adultos no amanhã, num ambiente de um aquecimento global, num ambiente de insegurança, de um ambiente de insegurança alimentar, de uma competição predatória e de precisão, de notável capacidade de liderança e criatividade para dar respostas inteligentes em muitas questões. Pode notar hoje as crianças que estão sentadas nas escolas e elas são um pouquinho devagar, já são enquadradas com dislexia, já são enquadradas para um campo ou um caminho para ir até um psicólogo porque essa criança tem problema. Não é você que está muito veloz. É você que já aceitou o sistema, é você que já aceitou. Irmãos, eu tenho 52 anos de idade, eu nunca vou me cansar de pregar o evangelho. E se eu estivesse sentado numa igreja como pastor hoje, ou sentado como membro de uma igreja, eu estaria no melhor lugar da igreja. O melhor lugar de um restaurante para você estar não é na cozinha. O melhor lugar num restaurante para você ficar, irmãos, não é na recepção. O melhor lugar para você ficar num restaurante é sentado enquanto as pessoas te servem. E ali vem carne assada, vem galinha, vem tudo para você. E depois você sai e não lava a louça. Sabe por quê? Porque você está no melhor lugar.
Eu falo com a minha esposa, sentado num púlpito ou num banco de igreja. Eu nunca tinha pensado nisso, mas o melhor lugar para você estar é aí, porque aqui você está recebendo, você está sendo servido, você ouve louvor, você ouve palavra, você ouve o Espírito Santo, conforme a tua mente aberta, o Espírito Santo entra no teu coração. Mas o melhor lugar de uma pessoa, irmãos, estar no restaurante, não é no banheiro, não é no estacionamento, é na mesa, sentado, comendo. E aí às vezes quando lhe falta alguma coisa, você só levanta o dedo, alguém vem e diz: eu quero mais isso, eu quero mais aquilo. Independente que o lugar esteja agitado, independente que esse restaurante esteja cheio de gente, crianças gritando para cá, gente andando para lá, mas vai ter alguém que vai te servir. Então você está no melhor lugar, o melhor sendo servido. Só que as nossas crianças, o que elas vão passar? Entretanto, infelizmente, nós estamos preparando-os para esse mundo tumultuado que nós mesmos criamos. Quando as crianças, irmãos, são atingidas pela velocidade de seus pensamentos, tem muito pai que é veloz demais. Mas como assim, pastor, ele é veloz? Não, ele não é rápido. Ele não é um Bolt, que ele é rápido ali naqueles 100 metros. Não. Ele é rápido em pensar coisas para os outros, para ele não. Ele chega em janeiro, ele diz, né, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Para ele, vou fazer isso, vou fazer uma faculdade, vou estudar, vou aprender mais isso, vou aprender aquilo e tal. Para ele. Agora para o filho não. Para o filho, tens que fazer, tens que ir, vai para lá, vai para cá. Então quando as crianças são atingidas pela velocidade de seus pensamentos, digo a primeira infância, até os 5 anos, os pais ficam extasiados, acham que seus filhos são gênios. Irmãos, hoje uma criança que não sabe ler, pega um celular, e ele abre o celular, vê vídeo, vê brinquedinho, e você fica fantasiado. Eita, meu filho é uma máquina. Você não tem ideia o pepino que você está dando para o seu filho. Você está usando a mente dele para ela ser um tanto mais criativa, para ela ser um tanto mais rápida, veloz na vida. Conversa com um psicólogo, conversa com um psicanalista, conversa com um psiquiatra, e diz se é bom ter um celular quando criança. Qualquer produto eletrônico dado para uma criança, pergunta. Aí ele vai dizer para você aquilo que eu vou tentar falar aqui agora. Os pais ficam extasiados, acham que seus filhos são gênios e não percebem os sintomas. Ficam orgulhosos de contar a esperteza dos filhos, que eles assimilam rapidamente as informações, que eles têm resposta para tudo, e os filhos de hoje têm resposta para tudo. E uma das principais é a mãe e o pai falar, faz isso, ele diz, não. É rápido. E para piorar o quadro dos gênios, esses mesmos pais colocam seus filhos em atividades extremas. Mas espera aí, como é que é isso? Vamos botar meu filho num curso disso, num curso daquilo. Vamos botar meu filho num curso daquilo. É música, é futebol, é tênis. Meu Deus, olha, ensina e põe a criança em tudo. Além disso, permitem que acessem as redes sociais. Irmãos, hoje nas escolas, as crianças estão com o celular de última geração no bolso. E há dentro das escolas um cartaz dizendo que não é possível levar celular porque será tomado pela diretora ou pelo professor. Ai de um professor que tomar o celular de alguém. Esse processo agita mais a mente das crianças. Estão comigo? Diga amém. Querem mais? Aqui está o problema. Os educados, vou pegar mais bacana, os educadores de hoje não sabem que criança quer ter infância.
Os educadores de hoje não sabem que as crianças querem ter infância. As pessoas, irmãos, elas querem chegar na igreja hoje, elas não querem mais ser membro. Elas querem ser pastor, elas querem ser músico. Já querem ser. Existe a infância dentro da igreja. Existe o nascimento, a infância, a juventude. Existe tudo? Não. Não, pastor, se o senhor mandar eu pregar amanhã, eu prego. Ninguém está duvidando do seu talento. Mas talvez você não saiba que você está no melhor lugar. As crianças precisam, irmãos, aprender. As crianças precisam hoje criar. As crianças precisam elaborar, elas precisam estabilizar a sua emoção. As crianças precisam dar profundidade aos seus sentimentos. As crianças precisam se colocar no lugar do outro. As crianças precisam aprender a pensar antes de reagir. As crianças precisam aquietar a mente. E a mente das crianças hoje estão muito rápidas. Elas não param. E talvez você diz, não, é muita energia. Não, é você que permite que essa energia fique sobrecarregando o seu filho. Talvez você diga assim, mas você não é o meu pai. E você não é pai, eu sou pai. E eu tive uma bênção de poder estudar psicanálise. E junto na psicanálise estava sentado psiquiatras, psicólogos, tudo sentado na mesma sala, tudo no mesmo nível. E o que eu queria ali, e eu quis e fiz, foi tentar ficar o tempo para aprender a lição, para me poder levar para a vida. E eu vejo que as crianças hoje não estão mais criando. As crianças pegam tudo pronto, as crianças querem tudo eletrônico, as crianças querem tudo fora do comum. E os pais não conseguem mais, os pais não conseguem nem resolver a matemática que está vindo da escola. Os pais não entendem. Aí talvez você diga assim, não, mas isso é bobagem, é só botar meu filho na frente de um computador ali, que ele resolve. Não resolve. Ouça isso com atenção. Essas crianças, se você não entender o que eu estou dizendo aqui, essas crianças terão uma emoção estável. Serão crianças insatisfeitas. Você vai dar para ela um carro da última geração, não está bom. Você vai dar uma casa, não está bom. Serão crianças irritadiças. O que é isso? Você fala qualquer coisa, eu quero, tem que me dar. Essas crianças serão intolerantes a contrariedades, elas não aceitarão ser contrariada. Ô pai, eu queria lá brincar na casa do Pedrinho. Você vai dizer não, mas como que eu não vou, pai? Eu vou. Mas talvez você vai dizer assim, não, aqui quem manda sou eu. Não, talvez você não vai mandar mais do que o conselho tutelar. Também você não vai mandar também conforme a língua do vizinho, que ele vai ver o grito e vai dizer, estão surrando criança lá. No outro dia aparece alguém na porta da tua casa perguntando, o que está acontecendo aí dentro? Que agora você não é dono nem de dentro da tua casa. Talvez você diga, essas crianças não serão toleradas? Não, elas não vão tolerar. Outra coisa, serão crianças hiperaceleradas. Você vai falar, senta aqui um pouquinho para nós brincar. Não quero brincar aqui, eu quero brincar lá, eu quero brincar cá, e assim por diante. Venham comigo para mais uma coisa. Os anos passam, e na segunda infância, a pré-adolescência, e na adolescência, os pais começam a perceber que algo está errado. O gênio desapareceu. Seus filhos querem cada vez mais sentir menos. São insatisfeitos. São crianças, jovens indisciplinados.
têm dificuldade de expressar gratidão, não agradecem. Sua autoestima, digo, a maneira de se sentir, sempre está combalida. A sua autoimagem, digo, maneira como eles se veem, fragilizadas, não aceitam não, são impacientes e querem tudo na hora e para a hora. Dá um carrinho hoje para um adolescente de madeira, daquele que tu tinha, ou na época em que eu ganhava quando criança, lindo, maravilhoso. Dá para ele de presente agora de Natal. Ele vai perguntar, por que você não me deu um computador ou um celular? Você vai me dar isso? As coisas não têm mais sentimento? Como que é, pai? O pai tem que ver que eu preciso de algo bom. Vocês querem saber o que o Espírito Santo me ensinou? Aqui está o segredo fundamental para você que quer educar neste tempo. Fala comigo, eu preciso aprender este segredo. Aqui está. Estão me acompanhando? Amém. É fundamental que vocês, pais, não deem presentes e roupas em excesso a seus filhos. Eu tenho um exemplo aqui do meu filho. Nós dávamos brinquedo para o Braia e ele sempre cuidou dos brinquedos dele. Até hoje ele tem brinquedo aqui que funciona, de criança. Só teve uma coisa que eu peguei dele, que eu joguei na parede, chamado Nintendo na época. O Nintendo estava dando um incômodo lá em casa, eu peguei o Nintendo e joguei ele na parede e ele virou 10 pedaços. Mas também não deu mais problema lá em casa. Foi um santo remédio. Não dê, irmãos, presentes, roupas em excesso a seus filhos e nem os coloquem em múltiplas atividades. Pastor, o senhor está querendo falar o quê? Estou falando para você ir nos livros de psicologia. Eu estou dizendo para você ir na internet e ver o que é dar muito excesso de coisas para seus filhos fazerem, para ver como fica a mentezinha deles. Não, mas eles têm que aprender, porque eu, quando criança, meu pai não pode dar nada para mim desse jeito. Mas ele não é você. Não queira fazer do seu filho você. Tem muitas mães que quando vão fazer o aniversário de 15 anos de uma filha, ela quer fazer a decoração igual a que ela tinha para os 15 anos dela, que ela não teve. E no dia ela faz a festa e a filha fala, ô mãe, o que eu faço? Aí a mãe só diz, espera e aguarda e vê. E a mãe começa para cá, e a mãe começa para lá, e a coisa assim. Eu assisti uma festa de 15 anos de uma criança, de uma menina de 15 anos, eu acho uma criança, que eles gastaram 75 mil reais, banners enormes na entrada, cachoeira de chocolate, que a pessoa encostava o caneco para pegar chocolate quente, e aquilo ficava... Irmãos, uma loucura. Excessos de presentes a seus filhos criam excessos de múltiplas atividades, leva a sua família, irmãos, a se separar. É igualmente, irmãos, fundamental que conquistem o território da emoção dos seus filhos. Saibam transferir o capital das suas experiências, ou seja, que lhes deem o que o dinheiro não pode comprar. E aqui eu estou falando de amor. As crianças hoje precisam de love, amor. Os pais têm que dizer I love you. A família precisa se amar mais.
Na minha casa nós oramos de manhã, nós oramos de noite, e sempre pedimos pela família, sempre pedimos pela igreja, sempre pedimos pela cidade. E é um hábito nós estamos fazendo o que fizemos. Mas isso faz o quê? O hábito faz a pessoa. Agora tem mais. Você não pode deixar seus filhos conectados o dia inteiro nas redes sociais. Não, mas eu não deixo, eu deixo só um pouquinho. Talvez esse pouquinho, irmão, seja o tempo perfeito para a mente do seu filho se desviar. Os smartphones hoje, irmãos, são computadores nas mãos das crianças. E essas crianças, quando elas tocam a mão naquilo, elas sabem de tudo no mundo. Outra coisa são os programas de desenhos de criança. Tem pai que diz, ai meu Deus, eu já vi mãe botar o carrinho de criança, o carrinho do bebê na frente da televisão, ligar e dizer, irmãos, aquilo que a mãe está fazendo é assim, ai graças a Deus não aguento mais, tomara, graças a Deus que esse desenho faça que essa criança fique prestando atenção, quer que a criança preste atenção na televisão, porque a mãe não quer gastar o tempo dela com o filho. E tem muito pai, irmãos, que chega nesse momento aí e diz assim, a mãe deu à luz ao filho, ou uma criança, sabe o que o pai faz? O pai continua na mesma rotina dele, futebol, saindo. Tá, mas ganhou neném? Não, aí ele fala, não, ganhamos neném lá em casa, mas não foi eu, foi minha mulher. Tá, mas quem que vai tratar? Ah, tá a sogra, tá a avó, tá todo mundo lá. E o pai, que deveria fazer parte do processo do crescimento, na estrada. O que eu estou querendo colocar aqui? Que muitas pessoas estão fugindo das suas responsabilidades. E isso, quando nós fizemos, estamos criando uma armadilha para nossos filhos e para a nossa geração. Eu vou mais longe. A utilização ansiosa desses aparelhos e programas causam dependências psicológicas como qualquer droga. Então tem criança, irmãos, que ela fica de, mãe, liga lá na Pepa, mãe, liga na Pepa, mãe, liga na Pepa, liga. Irmão, a pessoa já se viciou e não é crack, não é maconha, é um desenho animado. Ah, mãe, põe na galinha pintadinha, mãe, ganha na galinha pintadinha, mãe, galinha pintadinha. E a mãe, a criança ganha na mãe por insistência. E quando a mãe sabe que a criança vai ficar ali, graças a Deus, vai lá e liga. Irmãos, até nem podendo ter uma televisão a cabo, ou sei lá, uma televisão, paga para poder a criança ficar ocupada e deixar ela livre. Mãe e pai, vocês devem gastar todo o tempo de vocês com seus filhos. Não corram da responsabilidade. Isso chama-se armadilha para o futuro. Quer um conselho? Tire o celular deles por um dia e veja como eles vão reagir. Tire os brinquedinhos eletrônicos que você já deu para os seus filhos. Tire ele por uma semana, dois dias. Alguns vão entrar em depressão. Alguns vão ficar em extrema tristeza e vão falar para você, mãe, o mundo acabou para mim. Por quê, filho? Você tirou minha alegria. Além disso, crianças e adultos jamais deveriam usar esses aparelhos eletrônicos em excesso. Por isso, muitas crianças com a cor azul desses aparelhos têm dificuldade de dormir. E aí o metabolismo cerebral não induz ao sono. O azul e o vermelho são cores que para o psique da criança e do adulto é chamando atenção. Estão comigo? Vamos então aqui à conclusão.
Pais que super protegem seus filhos. Eles dão tudo o que podem, colocam combustível para um super aceleramento mental. Como digo em minhas mensagens, eu venho gritando isso há muito tempo, esperando que pais, professores, educadores em geral, se lembrem que bons pais dão presentes e suportes para a sobrevivência de seu filho. Mas pais com princípios da palavra de Deus vão muito além do que eu estou falando. Existem pais hoje que o cuidado dele com o mundo espiritual é tanto que eles procuram escolas cristãs para botarem seus filhos para estudarem coisas cristãs já. Esses pais dão a história dele para seus filhos. Transferem o mais excelente capital, que é o das experiências. Quando eu lembro dessas coisas que falo para vocês aqui, lembro muito bem que meu pai, e eu sentado igual vocês na igreja, assistia meu pai pregar. E meu pai dizia grandes coisas que iam acontecer no futuro, que hoje eu estou vendo. E meu pai, sendo um profeta, dizia essas coisas no futuro além. Vai acontecer isso e acontecer aquilo, tudo baseado na palavra. E eu ficava esperando entender, mas em todo o tempo que eu passei com meu pai, eu consegui captar a sua experiência. E ele transferiu o capital mais importante para a minha vida, que foi o amor. Por isso que hoje eu estou aqui e tenho compromisso com a palavra. Eu tenho compromisso de pregar o evangelho. E segundo o que o apóstolo Paulo falando, ele dizia: a minha carreira é fazer a vontade de Deus. Mas tem muita gente que está preocupada em fazer algo, esperando que outro reconheça. Eu não espero que ninguém reconheça o que eu estou fazendo. Nenhum ser humano. Mas eu espero que Deus reconheça. Aonde? Na eternidade. Então, irmãos, muitos pais perdem seus filhos porque não conseguem fazer uma relação grande da aventura que é a vida. Ontem eu conversava com um casal, eu e minha esposa, que tem um filho adolescente que está mergulhado no crack. O pai e a mãe em desespero, a mãe focada, trabalhando no emprego para poder ficar lá dentro, com a mente ocupada. Ah, mas o filho fez isso e o filho fez aquilo. E eu e minha esposa, quando saímos, falamos uma coisa. Eu e ela descemos no local e falamos: graças a Deus, que nós conseguimos passar para a nossa geração, que é o Braia, a bênção de não ter envolvimento com drogas, com álcool, e estar na casa do Senhor. Eu tive a oportunidade de receber isso dos meus pais, e de meus pais eu estou passando para frente, e possivelmente o Braia vai passar para a geração futura. Então muitos pais não conseguem passar, e não conseguem ter os filhos, e todas as vezes que entram nesse, dá choque. E aí, em vez de ser um pedido de amor, há um pedido, não, há uma ordem. Eu quero, eu preciso. Pais educadores, eu peço que nessa noite vocês saiam do sistema que o mundo criou. Saiam do sistema que o mundo criou. Entre no sistema de Deus. Qual é o sistema de Deus? A Bíblia Sagrada. Ensine os seus filhos a palavra de Deus. Não importa se eles não queiram aprender da maneira como você foi ensinada, mas seja criativo. Leve as suas crianças para ouvir mensagens, hinos de louvor em adoração a Deus, histórias.
Porque eu tenho certeza que se você deixar a internet aberta na sua casa e dizer para o seu filho, ó, procure só mensagens sobre Deus e tal, você vai virar as costas, não vai ter mais mensagem de nada. Escolher o sistema de Deus implica em rompimento com a realidade deste mundo, que são deturpadas. No mundo existe dois caminhos, meus amados irmãos. Você é bom ou você é ruim? Ou você serve ou não serve? Quando eu vou nessas clínicas que eu dou palestra, vou de graça, chego lá e encontro várias pessoas que escolheram um desses caminhos aqui e não é o caminho bom. E sabe o que acontece, meus amados irmãos, nesse ponto que as pessoas se perdem nesse caminho? As pessoas acabam levando as suas famílias, os seus pais, os seus antepassados a entrarem em choque. Tem muitos pais de hoje que vivem, sabe o que, irmãos? A história dos próprios pais, dos antepassados. Vamos ler comigo em João 15, versículo 19? João capítulo 15, versículo 19, e aqui quase já estou terminando. Por que eu falo isso para vocês escolherem o sistema da Bíblia? Que está escrito ali, ó, se fosses do mundo, ele vos amaria como se pertencesse a ele. Entretanto, olha que palavra linda essa, entretanto, não sois propriedades do mundo. Dá um glória a Deus aí, irmão. Mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Dá outro glória a Deus. E por essa razão, o mundo te odeia. Por isso que o mundo, irmãos, nos odeia. Por isso que o mundo está rodeado de doenças, por isso que o mundo está rodeado de câncer, por isso que o mundo está rodeado de pessoas que estão aí usando drogas, usando o álcool como fuga dos seus problemas. Mas graças a Deus, que Ele enviou a Jesus Cristo como Filho único, para vir trazer a nós esta mensagem, libertando a gente desse sistema do mundo. E quando a igreja que lê a Bíblia, entende esta palavra, vai afinco e diz, graças a Deus, irmãos, começa a glorificar e começa a se habituar a andar no caminho da verdade. Porque a verdade, irmãos, ela nos liberta. Segundo o que eu entendo, irmãos, você está no mundo, mas não é deste mundo. Estar no mundo não significa acolher tudo o que Ele nos oferece. Fala comigo, lê comigo isso, ó. Estar no mundo não significa acolher tudo o que Ele nos oferece. O mundo está oferecendo câncer e tem gente aceitando. O mundo está oferecendo, irmãos, uma vida mansa, e tem muita gente querendo. O mundo está oferecendo a prostituição, a pornografia, está oferecendo, e tem muita gente aceitando. Então entenda isso. Mundo aqui são as realidades inventadas pelo homem e impregnadas de vício e de egoísmo. Vícios e egoísmo, irmãos. Irmãos, eu fico impactado quando eu entro hoje, por exemplo, no Facebook, e eu entro no Facebook de uma pessoa que eu digo seja qualquer, mas ele está, por exemplo, num bar, e no meio desse bar, o cara vai tirar uma selfie, ou vai tirar um retrato, como diz aí na antiga, mas uma selfie, mas na frente está ou cigarro ou a bebida alcoólica. São inventos do homem, e não apenas como uma realidade boa criada por Deus. A oposição feita por João aqui nesse texto é uma adesão às realidades do mundo
Na verdade, é referente ao mundo marcado pelo pecado e as suas consequências. João estava dizendo para nós termos cuidado com o mundo. João estava dizendo para nós que nós temos que ter cuidado com o pecado. João estava dizendo para nós que nós precisamos acertar o alvo e nós não temos que nos incomodar com as coisas que estão acontecendo nesse mundo, porque nós não pertencemos a ele. E tem muito crente achando, ou pessoas que se dizem, entre aspas, crente, achando, não, eu tenho o meu método. Que método que você tem? Se o único método que nós temos é a Bíblia. Não, mas eu acreditei. Você está confundindo. O que você aprendeu na sua casa, que são costumes, como as regras que a palavra de Deus te dá, que são as leis espirituais. A Bíblia está cheia de princípios. A Bíblia está cheia de coisas maravilhosas para que você venha seguir. Ah, mas pastor, eu estou cansado, eu estou enjoado de ouvir a sua palavra. Engraçado, os discípulos ficaram 3 anos. Ficaria o resto da vida, a vida inteira, ouvindo Jesus falar. E Jesus era um homem. Se eu pudesse, ficaria sentado lá na cadeira do apóstolo Gauro, ouvindo ele e a bispa, a profeta Janete pregar. Porque quanto mais ouço, mais aprendo. Porque aí é o melhor lugar. Michael, né? Nós falamos sempre de querer aprender o inglês. E sempre precisamos de que alguém venha nos trazer instrução. E quanto é bom chegar um cara, ele falando inglês, ensinando, faz uma conversation tal, para cá e para lá. Até o Clédio sabe disso também, do inglês. É tão bacana, né, Clédio? Os caras ouvir alguém falando perfeitamente, usando o dialeto. Mas quando chega na tua vez, que você não está acostumado, aí você fica, parece que está pulando um quebra-mola. No livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Há tempo atrás, eu fui a um mercado aqui em São João Batista, não vou fazer propaganda dele, porque ele não dá nada para nós. Aí, entramos lá, havia uma criança sentada no chão, gritando, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, e eu quero, e falou, e se a mãe não dá, eu vou gritar mais alto. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Aquela mãe estava como? Envergonhada. Você ainda vai aceitar esse sistema que o mundo está aí te ensinando? Irmãos, os psicólogos, psiquiatras, que nem crentes são, entendem que a Bíblia está certa. Que a velocidade das coisas que nós estamos vivendo, elas são tantas. Mas talvez você vai dizer para mim assim, sabe, quem tem que criar os meus filhos, sou eu. Não tem que ter Bíblia, não tem que ter nada. Querido, a sua concepção sobre princípio já dançou, porque é na Bíblia que Jesus disse, quando ele estava presente ao mundo, ele dizia, deixai vir a mim. Por que ele queria que as criancinhas viessem a ele? Porque queria que as crianças já entrassem pelo caminho. E ainda encontramos Salomão dando várias instruções no livro de Provérbios, que pais façam assim para os seus filhos, pais digam assim para os seus filhos, pai, corrija seus filhos, pai, use vara, pai, isso. É a Bíblia. Mas essa geração de hoje, irmãos, elas não querem mais isso. A geração de hoje, elas querem ter que, talvez você diga, essa geração não é eu. Irmãos, a geração que obedece está indo embora. A geração, irmãos, que ia para a escola e a professora dizia, senta aí, Joãozinho. O Joãozinho sentava na hora. A geração, irmãos, que o pai dizia assim, eu quero que vocês vão para a cama agora.
está indo embora. Porque a geração que está hoje, mãe, eu queria ficar um pouquinho mais tarde, porque tem um filmezinho para ver, tem uma luta para assistir, tem um campeonato de futebol para assistir. A geração, irmãos, que antigamente, quando se dava um prato de comida que seria arroz e galinha ensopada, ele levantava os olhos e dizia, graças a Deus temos comida. Essa geração está indo embora. A geração de hoje, irmão, sabe como é que ela está agindo? Mãe, não tem carne hoje? Eu quero filé mignon. Não é filé miado, não. Filé mignon. A geração, irmãos, aquela que ia para a escola, chegava lá com um uniforme bonitinho, chegava lá, cobria, cantava o hino nacional. Está indo embora, porque a geração de hoje nem o hino nacional não sabe. A geração, irmãos, que obedecia está indo embora, porque a geração que obedecia, sabe o que elas faziam? Quando a professora dava a tabuada, ela sabia a tabuada de 2, a de 3, a de 4, sabia de tudo. Hoje tudo tem que levar a calculadora ou celular. A geração, irmãos, que chegava lá, brincava de futebol, um para cá, para lá, está indo embora, porque a geração que está aí hoje, irmão, vai para a escola e pede o pai e a mãe para levar um atestado, porque não pode participar de nada, porque é doente. Você ainda vai aceitar esse sistema para você? Se João Batista, se Jesus estivesse conosco hoje, ia ver essa educação, irmãos. Há pouco tempo atrás, irmãos, estava para sair um livreto para ensinar nossos filhos a questões sexuais, que muitos pais, irmãos, iam dar infarto em casa. Mas Deus foi tão misericordioso que ele disse, existe a geração que está aí, irmãos, que é contra o pecado. E foi lá e lutou contra o governo, irmãos, e disse, não! Uma geração, irmãos, que está aí, uma geração, irmãos, que tinha vergonha de andar sem camisa na rua, ela está indo embora, porque a geração que está hoje solta aí, sabe qual é a geração, irmãos? A geração que tem que mostrar o corpo, porque o corpo está todo tatuado. Não é esse sistema que a palavra do Senhor quer que você tenha. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança é entregue a si mesma. O que é entregar a si mesma? Tem muitas crianças que fazem o que quer, vão para onde quer, falam o que quer, pensam o que quer. Quero encerrar aqui contando mais uma coisinha. Quando eu fui numa maternidade há pouco tempo atrás, eu me lembro que quando as mães ganhavam os nenéns, havia uma alegria muito grande, os pais, a família, tudo ficava em cima, todo mundo curiando, todo mundo em cima. Hoje, irmãos, as sogras, as mães se desentendem com a educação do neto. Eu estava numa maternidade, eu e minha esposa. Minha esposa foi para ajudar uma sobrinha nossa que temos, que ganhou neném, e a gente ouvia isso. A sogra brigando com a nora. Não, mas você está fazendo errado. Você não deve fazer assim. Duas gerações se brigando, irmãos. São duas gerações que dá para entender que não sabe como criar uma criança. Aí a mãe mais velha, ou a sogra dizendo não, porque nessa época, em vez de fazer isso, a gente fazia dessa maneira. A mais nova diz, não, mas eu vi lá no YouTube que é diferente, não precisa mais disso. O choque de informação, a loucura da velocidade das informações tem levado as pessoas a se distanciar do verdadeiro sentido da vida, que é estar preparado para se encontrar com Deus. As pessoas hoje estão se preparando para encontrar com o agora. A vida está me dando algo. Pais, educadores, se você é professor que está me ouvindo aí, e você lê a Bíblia,
Está na hora de você deixar o sistema do mundo e entrar no sistema de Deus. Eu falo para você também que está aqui na igreja hoje, deixa o sistema do mundo para trás. Deixa o sistema do mundo para trás. E se alie. Pactue-se com o nosso Deus. Essa é a palavra dessa noite. Quando se trata de cuidar de uma geração, trata-se de levar a palavra da verdade. Vamos ficar de pé para nós estarmos orando. Pai bendito, é com muito amor, é com muita atenção que eu levanto esta oração nesta noite, porque sabemos que muitos pais estão sofrendo com seus filhos e muitos filhos estão sofrendo com seus pais. Está havendo choques de gerações e não houve, Senhor, uma geração tão difícil de ser educada. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor me ensinou, dentro dos princípios da sua palavra, ouvir, pensar, assimilar e agir conforme me ensinaram. Espírito Santo de Deus, esse pai e essa mãe que estão com dificuldades com seus filhos, Pai, que toda esta velocidade mundana, que toda esta velocidade digital, ela possa ser agora, Senhor, vista pelos pais e eles possam ter controle. Pai, que essas crianças que estão tendo acesso a esse mundo digital hoje, não possam, Pai, entrar nesse mundo tenebroso da internet. Pai, que esses pais possam ter cuidado com seus filhos e eles possam ser salvos, Senhor, baseado no princípio da Tua palavra, que é estar ouvindo a Ti, Senhor, em primeiro lugar. Ó Deus, nós queremos encerrar esta oração e aqui encerrar esta mensagem agradecendo, porque o Senhor só corrige aqueles que o Senhor ama. Então, ó Deus, pode nos corrigir, pode saltar a sua palavra em nós, pode, Senhor, abençoar-nos, Senhor, com as suas estratégias. Vem, ó Deus, com a sua palavra sobre nossas vidas, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Se essa chamada te impactou, ajude-nos a abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi. Você pode ajudar essa obra. Hoje te convido a fazer uma oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração. No Banco do Brasil, agência 2629, dígito 8, conta corrente 27805, em nome do pastor Gidalte Paulino da Silva Filho. Catedral Deus é Fiel. Preparando o caminho do Senhor até que Ele venha.